dia com Jesus, né? Amém. Vamos ficar de pé. Vejamos aí só o verso 5 de Apocalipse, capítulo 1, onde foi citado. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Senhor Deus, nós colocamos todas essas coisas diante de Ti. Sabemos que isso é escola dominical. Sabemos que isso é uma reunião em família. Nós temos muitas coisas das quais nós somos culpados. E muitas delas não podemos resolver. Mas aquilo que podemos fazer, o Senhor nos ajude. Nós lembramos nesta hora que o Senhor disse, tirai a pedra. Isso quer dizer que eles podiam tirar a pedra. Dar a vida a Lázaro só vinha do Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa parte, no mínimo que nós podemos fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Se alguém achou a minha mensagem, a revelação de Jesus Cristo, por favor, me devolva. Os obreiros aí não misturou com a minha mensagem, não misturou com a sua, não? Aqui no púlpito. Daqui para o escritório, fiquei sem a minha mensagem. Aí tive que marcar outra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou. É o parágrafo 99. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Agora, o irmão Branham ele estudava muito. Ele lia muito, principalmente história, e muitas vezes o significado das palavras, porque isso tem muito sentido na pregação do Evangelho. Ele estudava a raiz daquela palavra. E normalmente isso está no grego. Essa palavra bíblica é hebraico-grego. A palavra lavou. Veja, e em seu sangue nos lavou. Em realidade quer dizer libertou. Então, na realidade, o significado desse lavou quer dizer libertou. Começa por aí o ensinamento. Aquilo que traz realmente o sentido de escola. Porque, se tratando do pecado, a pessoa, o pecador, teria que sofrer realmente uma libertação. E ao se libertar, ele se sente limpo. Nos tem libertado de nossos pecados por seu sangue. Não é maravilhoso? Porém, tem você mente espiritual? Agora aqui é onde a gente não consegue somente ler. Em 1 Coríntios, capítulo 2, 2, verso 14 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Veja, isso que se prega num casamento, uma coisa assim,
as pessoas entendem, a maioria das pessoas entende aquilo como uma loucura, e às vezes até como um desacato, como uma agressão. E não pode entendê-las. Isto por quê? Porque eles são naturais. Eles são naturais. E eles não podem entendê-las, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Agora ele vai se referir ao que é espiritual, ele se referiu ao que é natural. O sujeito é o homem, não é? O que é espiritual discerne bem tudo. Porque a grande causa do tropeço, da ceia indigna, é a falta de discernimento, discernir espíritos. Veja, o discernimento que o irmão Branham tinha fazia dele um homem tão sensível. Ele disse: eu ouvi um pregador pelo rádio e eu apanhei um espírito com ele. Eu peguei um espírito com ele. E você vê um personagem na televisão e apanha aquele espírito. Ouve no rádio e apanha aquele espírito. Apanha aquele espírito no trabalho. Espírito é como doença contagiosa. Você pega sem saber onde foi, como foi, quando foi. Aquela mulher, amiga do irmão Branham, irmã, respeitava tanto. Mas quando são muito amigos assim, talvez perde, né? Perde aquele respeito que devia ter, não é? O irmão Branham pediu para fechar os olhos numa reunião. Ele sabia por quê. E ela não fechou seus olhos. Você pode contar isso 10 vezes, 30 vezes. O pregador pede para fechar os olhos. Aqui tem irmãs e irmãos de olhos abertos. Você pode contar isso aqui 1000 vezes. Mocinhas, meninas, com os olhos abertos. Mas o que aconteceu? Ela apanhou um espírito de dupla personalidade. E desde então ela passou a trair o marido, escandalosamente. Quando ela caía naquela segunda personalidade, ela fazia coisa que ela nunca faria na sua vida, dentro da sua própria personalidade. Porque ela não era aquilo. O irmão Branham disse que aquilo durou 14 anos. 2 setes. 14 anos. Aqui em Goiânia, havia uma mulher da alta sociedade que o marido já sabia. Naquele tempo, Goiânia, o comércio era mais centralizado, só no centro mesmo, comércio social mesmo, pesado, né? E ele muito rico, mas comprar as coisas legalmente não satisfazia o espírito dela. Ela tinha que roubar. Tinha que roubar, pegar escondido. Então, quando ela entrava na loja de sapatos, seja o que fosse, drogaria, supermercado, seja o que fosse, eles já botavam uma pessoa acompanhando ela e, naturalmente, até exploravam demais, né? Ia só anotando. Depois mandava a conta para ele e pagava.
E aquele era o hobby dela, a sensação. Ela se completava na vida, satisfazia o espírito se ela levasse coisa roubada para casa. É bom, né? Gente, há espírito demais, de todos os tipos, de tudo. Você vê esse mundo aí, você fica condenando as pessoas. O profeta disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho. Isso quer dizer, se eu apanhar um espírito desse, eu estou arrebentado. Eu quero consertar, mas não tem jeito. Cai um espírito de adultério num homem, ele não contenta mais com a mulher, não. Com a família, não. Ele perde o senso de respeito. Perde o senso totalmente do que é pecado, do que significa ser adúltero, do que significa ser adúltera. Ela perde o sentido, o senso. É uma amnésia naquele sentido. Perde a sua identidade, perde a sua mente, diz o profeta. Perde o discernimento da glória e o discernimento do inferno. A coisa não é para brincar. E nós estamos aí vivendo sob nuvens de espíritos. Nuvens de espíritos. Agora, como que você vai passar por tudo isso? Olha, é pelo sangue. A única coisa que imuniza é o sangue. É a pessoa estar debaixo do sangue. É a única coisa que pode imunizar. Então Paulo, falando assim, ele diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Senão eu tenho que ficar preso nisso aqui, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aí você pode discernir. Você pode discernir. Porém, tem você mente espiritual? Você compreendeu isto? Você realmente tem senso do que significa ser libertado do pecado? Foi seu próprio sangue que nos libertou completamente de nossos pecados. Não foi sangue humano, foi o sangue de Deus. Não existe uma coisa mais poderosa em todo o universo, que o universo não é a Terra, não é somente a Terra. O universo é milhões de terra, muito mais do que a Terra. A Terra é um planeta que está aí nesse universo, em uma de suas galáxias, não é? É isso. E não há coisa mais poderosa do que esse Criador desse universo. Ele é infinito, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é vida,
Agora, Deus sangra. Deus sangra. Para sentir dor, tem que ter sangue. Espírito não sangra. O inseto que não tem sangue, como barata, você fala sangue de barata, ele não tem sangue. O inseto não sente dor, porque não tem sangue, mas tudo que tem sangue sente dor. E a Bíblia diz que ele não seria um espírito. A Bíblia diz, homem de trabalho e de dores. Ele não tinha que conhecer a dor simplesmente como Deus, porque conhece todas as coisas. Ele tinha que experimentar a dor em si próprio. E é por isso que ele se encarnou. Aí Paulo vem e diz que comprou a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E eu tinha que sentir. Ele sentiu a dor que os meus pecados, que os nossos pecados causaram sobre ele. É isso que nos dá o senso cristão. Porque parece que tem que dar uma sacudida. Acorda. O que está acontecendo com você, moça? Rapaz, homem, mulher, que isso? Velho? Acorda. Desperta-te, tu que dormes. Acuda-te a ti mesmo. O que você está pensando, afinal de contas? Houve um adormecimento de mente? Perdeu completamente o senso sobre o que significa o sangue para você? O sangue significa que você foi lavado, que você foi libertado do pecado. Agora, esse sangue não é um sangue de segunda pessoa, não é um sangue de terceira pessoa, é um sangue de Deus, porque Ele é Pai, Pai da eternidade. Jesus Cristo é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, Rei dos reis. Ele não poderia ser rei sem ser pai. Ele ficaria sempre como príncipe. Onde é que está a mentalidade de quem crê que Deus são três? A monarquia não permite isso. Enquanto o pai é vivo, o rei é vivo. Enquanto o pai está reinando, o filho é príncipe. A filha é princesa. Então, morto o pai, é que ele será rei no seu lugar. Morta a mãe, a rainha, então ela passará a ser rainha? Ela poderá ser rainha? Chegar lá no trono como sucessora da mãe? Ora, a igreja, eles falam da rainha dos céus. A rainha dos céus é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, a rainha dos céus que é a esposa do Cordeiro, é a esposa do Rei dos reis. Isso é tudo um Deus só, uma pessoa só. Agora, o nosso Deus, sendo infinito, onipresente, onipotente, onisciente, pode se manifestar dessa maneira específica através desses três ofícios. Mas que tal
se o ofício que ele se manifesta para tratar com o homem não exerce influência, a influência eficaz que exerceu sobre Maria Madalena, sobre o ladrão crucificado. Esse ofício não exerce influência sobre esse homem hoje? Como vai esse homem viver sob a influência do rei? Lá na sua glória. Ele tem que ser reinado aqui. Ele tem que reinar aqui. Parcialmente aqui. Proporcionalmente aqui. Relativamente. Então vamos adiante. Não são 3 pessoas, mas uma pessoa. Ali está essa revelação de novo. Um Deus. Aquele Jeová, Deus onipotente, desceu e se fez um corpo por meio do nascimento virginal. E morou nele, para que pudesse ser o sangue de Deus, o que nos libertar-nos completamente de nossos pecados e nos apresentasse sem mancha diante de si mesmo com grande alegria. Quer você um tipo no Antigo Testamento? Voltemos ao jardim do Éden. Quando a primeira notícia chegou à glória de que o filho Adão se havia perdido, o que fez Deus? Mandou um anjo, vai lá. Mandou um filho, vai lá, segunda pessoa. Mandou outro igual a nós? Não. Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Foi ele mesmo que veio falar: Adão. Foi ele mesmo que decretou a sentença. Foi ele mesmo quem sacrificou o cordeiro, providenciou a cobertura. Ele somente confiava em si mesmo. Se tratando de salvação, não há salvação fora de Deus. Deus não tem intermediário, medianeiro, a não ser Ele próprio em seus ofícios. Deus se fez carne e habitou entre nós, e nos redimiu a si mesmo. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. O Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar o pecado. Ele chegou a ser o cordeiro para derramar seu sangue e entrar com ele através do véu. Considere isto, sendo que o sangue de Deus é sangue perfeito. E se o sangue perfeito nos tem libertado do poder da servidão do pecado, então é uma liberdade completa e perfeita. Agora, pois, não há condenação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Isto quer dizer, declara-nos justos para si. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Romanos 8, 33, 34. É que eu tenho anotado ali. Deus não vai condenar o justo para beneficiar uma sociedade sodomita. Ele não se põe contra um justo, porque aquele justo feriu a sociedade sodomita.
Porque essa sociedade é sodomita. Se a minha mãe está nela, vive nela, e não é lavada no sangue, ela é uma sodomita. Se eu estou nela, vivo nela, e não sou lavado no sangue, eu sou um sodomita. Isto já é uma questão de geografia. Você mora em Goiânia, você é goiano, em Goiás, você é goiano, goianiense. É paulista, é brasileiro, é americano. E nós estamos morando em Sodoma. Goiânia é uma Sodoma. O Brasil se tornou numa Sodoma e Gomorra. Os Estados Unidos é uma Sodoma. Paris nem se fala. Rio de Janeiro é a capital. Mas o justo, veja só, como o profeta disse, eu não sou americano. Ele disse, Jesus não era judeu. Ele não tinha sangue de judeu, era sangue de Deus. Ele disse, eu não sou americano, porque Deus não é americano, Deus não é brasileiro. Então Ló não era um sodomita, ele era justo, muito embora morando em Sodoma, levado pela sua falta de revelação. Mas ele não era um tipo da noiva. Ele não era um sodomita no seu espírito. Ele não era. Você não pode, de maneira alguma, entender de outra forma, a olhar para uma própria filha e não poder. É claro que você não vai dizer isso para ela, para sua própria mãe, para o seu próprio pai, mas você tem a mente de Cristo, você discerne, é por isso que você se compadece dele. E compadecer-se não significa comprometer-se com aquelas pessoas nos passos mais importantes de sua vida, como o casamento. Eles são dignos de misericórdia e não reconhecem isto, porque eles não entendem. É necessário que olhe e discirna. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem os declara justos para consigo, porque a nossa perfeição é relativa, ela é por representação. Aí então, ele diz assim, Faraó olhava pela janela e via um povo, Israel, um povo amassador de barro, que não prestava para outra coisa a não ser para aquilo. Porém, Moisés, com a mente diferente, o discernimento que ele tinha, porque aquilo estava em si próprio, em si mesmo, olhou pela mesma janela, para o mesmo povo, e viu lá o povo da promessa. É assim que nós temos que olhar uns para os outros. Às vezes nós nos colocamos inimigos de irmãos que vão morar conosco na glória eterna, e nos fazemos amigos de parentes ímpios.
Você não tem por que falar para o seu marido o que você vê nele. Para sua mulher, para sua mãe, seu pai, suas irmãs, seus irmãos. Não. Mas você, tendo a mente de Cristo, você vê. Quer dizer, eu estou comentando aqui, relacionando uma coisa com a outra, porque a igreja não pode ficar somente no estudo da unicidade. Ali está. Sua morte nos deu o sangue. O sangue nos tem libertado. Agora já não há condenação nesse velho coração. Nesse pequeno coração. É a maior riqueza que se pode ter. É uma pessoa de mente sensível, que tem discernimento, porque você acha que essa mulher que desfila assim, ela tem consciência da sua própria perdição? Não. E seu coração lhe condena? Também não. Mas João está se referindo à pessoa que é lavada, redimida no sangue de Jesus Cristo, e que foi convencida do pecado pelo Espírito Santo. É a que tem realmente noção. Então ele não te deixa enganado. O seu coração fica em paz. E o maior descanso que tem, um sono que descansa, é aquele sono da pessoa que deita em paz. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Em paz me deitarei na cama para levantar no outro dia. Em paz me deitarei na sepultura para levantar. 2 sentidos. Em paz. Mas não é aquela paz traduzida como resultado de uma consciência cauterizada. Porque o mundo dá paz. Agora Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. É uma paz real, concreta, que está relacionada no amor ágape. Você tem certeza de que você ama seu marido. O profeta diz: você não tem como explicar esse amor a não ser com suas atitudes, sua maneira de tratá-lo, reverenciá-lo e honrá-lo. Você sabe o quanto você ama a sua esposa. E você não pode pegar no amor porque ele é abstrato. Ele não é uma coisa que você pode comprar as doses, as garrafas de amor e pôr na prateleira. Então essas mulheres, tudo o que elas fariam na vida era para comprar amor, armazenar amor, encher a despensa de amor. Não sobrava lugar nem para arroz, feijão e outras coisas. Eu tenho que comprar amor. Vou no mercado, você vai comprar? Vou comprar amor. Amor enlatado. Não. O homem também não faz isto. Pagar sem preço, comprar amor, é pegar os presuntos lá no chão, que foram jogados lá, ovos com presuntos, tão descaridosamente, de madrugada, com companheiros bêbados, ir para a cozinha fazer tudo de novo e cantar um hino. Carregaria Jesus sua cruz sozinho? Porventura, não carregaria eu também a minha? Ali estava comprando a alma do marido e dos seus amigos. Ela estava pagando.
Não havia condenação naquele coração. Quando se ama pelo amor ágape, não há condenação. Aí então vem: em paz me deitarei e dormirei. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Não há condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque os seus pecados foram lavados. Ele foi libertado. E agora não há mais condenação. Se pode olhar olho a olho, face a face, vê-lo-ei. A menos que se trate de uma pessoa fria, endemoniada, permanentemente perdida, é que ela suporta olhar nos olhos daquele a quem ela deve, com sobriedade, com pureza, sem baixar as pálpebras, sem baixar a cabeça. Quando há mal entre os dois, quando há dívida, a pessoa tira os olhos. Então não se pode encarar a Deus como Ele é. Quer sempre olhar para Maria, para Pedro, São Pedro, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, amém? Tem que orar para Deus como segunda pessoa, para Jesus como segunda pessoa. Mas Pedro, por isso que ele disse: te aconselho que compres de mim colírio para os teus olhos. Pedro olhou para ele como ele era: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o ladrão, arrependido, olhou para ele e viu nele um rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso, ou no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Ladrão morrendo com paz. Com paz. Essa paz envolve o seu coração. Essa paz envolve a sua alma. E na medida que você pode encarar a Deus como Ele é claro, você se sente cada vez mais indigno. Como pode haver? Não há nada pelo que possamos ser condenados, porque o sangue nos tem libertado. Somos livres. Não temos culpas. Não. Não escutem ao homem, escutem a palavra. Sois libertados pelo sangue. Que impiedade, que maldade, levar um povo a crer num suposto purgatório, recomendar almas. Quando Cristo veio para libertar as pessoas, as almas, lavá-las e redimi-las. Isso é pisar no sangue. Isso é que, aí é onde se cumpre Hebreus capítulo 6. Pisa no sangue. Desvaloriza o sangue de Jesus Cristo, que é o próprio sangue de Deus.
Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Por isso, o que fazem? Vão pagar missa, vão queimar velas. Pergunta para eles: escuta, então para que Jesus morreu? Para que o sangue foi derramado? Por que vocês vão comemorar essa sexta-feira da paixão então? Por que e para quê? Semana Santa. Para que essa Semana Santa? Porque tudo para eles, santo de lá e imundo de cá. Santo é Maria, santo é Pedro. Uma semana é santa, depois de uma diabólica do carnaval, satânica. Os mesmos que pulam o carnaval entram para a Semana Santa. Santa. Gente, por mim mesmo, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno nem de engraxar o sapato do profeta. Eu não sou digno nem de pisar nas suas portas, na sua calçada. Mas por esse sangue, é por esse sangue que você vive. É sim, é por ele. Agora, não se amarrem de novo às tradições, às organizações e aos credos. Não se desviem escutando aqueles que negam o poder da palavra e negam que Jesus salva, cura e enche do Espírito Santo e de poder. Vocês são homens livres por Deus, libertados pelo seu próprio sangue. Se você ainda tem fé em credos e denominações, é certo, por esta evidência, que você tem perdido sua fé na palavra. Não adianta, quando nós queremos, começamos a nos misturar. Eu posso dizer, as melhores pessoas são meus parentes. São pessoas com as quais eu brinquei. Esse médico aí, da irmã Anitta, esse rapaz, ele me protegeu. Eu era sozinho. Ele me protegeu muitas vezes. Eu comi com ele. Ele comeu comigo. Todos eles são boas pessoas. E quando eu pensava assim que eu estava sendo um tanto sectário, radical com eles, que me afastei deles, não podia estar com eles em ocasião alguma. Aí comecei a me aproximar. Um deles mesmo disse: agora o Joaquim está diferente. Houve uma abertura. Que afinal de contas eles também gostam de mim. Mas não fiz nenhum propósito. Eu não fiz nenhum propósito. De hoje em diante eu vou fazer assim, não.
Não fiz nenhum. A última vez que eu o vi foi antes do segundo turno da eleição para presidente da República. A última vez. E não consegui. Mas de vez em quando vai vindo aquele envolvimento. De repente, você recua por natureza, pela própria natureza. Não é tratando mal, não é. Eu não sei explicar. Recua, some, desaparece sem nenhuma queixa. É um exemplo que eu estou dando. E se você ainda tem fé em credos e denominações, e começa a se envolver com seus programas, com seus congressos, com seus discos, por esta evidência, você tem perdido sua fé na palavra. Isso é uma evidência que você está perdendo sua fé na palavra. Porque não há como, não tem jeito mais. E você entende perfeitamente o que é que o Espírito está dizendo. Porque isso acontece com você. E você experimenta a se envolver e de repente você está como Pedro lá no canto, chorando. Você ainda tem fé em credos e denominações? Não, isso não existe. É certo, se isso acontece, por esta evidência, você tem perdido sua fé na palavra. Por quê? Eles nunca sentirão bem com você, conforme você é. Você tem que sair da sua cidadania espiritual para que eles possam sentir-se bem com você. Você tem que ceder às suas condições para ser bom para eles. Então, para fechar o assunto, foi por isso que Ló não pôde ficar com Abraão. Era sobrinho, muito achegado, mas não teve jeito do tio continuar com o sobrinho, do sobrinho continuar com o tio. E por mais que Abraão fez, não foi possível. Quem sabe Abraão já tinha esquecido que Deus havia dito para ele: Abraão, afasta-te da tua parentela, separa-te, porque eu não vou poder tratar com você. O seu nível de fé vai fica sempre igual ao deles. Eu tenho que tirar você para fora. Então Ló escolheu aquelas campinas bonitas, escolheu pela razão, pelos olhos, como você conhece, e Abraão ficou. Essa é a condição da noiva de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.